Olá, galera do terceiro ano, como vocês estão? Estão bem? Esse vídeo que eu estou gravando é para ajudar nas tarefas, nas atividades diversificadas. E hoje nós estaremos vendo o nosso bloco 11. Eu vou compartilhar aqui com vocês o bloco 11, tá? Das tarefas diversificadas, ok? Então, aqui na capa, vocês já sabem que tem que colocar o nome de vocês completo e a turma que vocês pertencem. Então, vamos lá para mais um bloco. Se precisarem, peça ajuda para realizar atividades, certo? Vocês podem pedir ajuda de alguém de casa ou até mesmo mandar mensagem para as professoras para podermos auxiliar vocês. Desta vez, falaremos sobre as modalidades de jogos e esportes na Olimpíada. Então, o nosso tema do bloco 11 é Jogos Olímpicos. Vocês sabem que esses Jogos Olímpicos eram para ter sido realizados em 2020, mas por conta da pandemia, foi então realizado agora em 2021. Acabamos de assistir Jogos Olímpicos e está acontecendo a Paralimpíadas nesse momento. Então, vamos lá, para um texto informativo. Jogos Olímpicos do Japão de 2021. Se você ainda não consegue ler, peça para alguém ler com mais calma, junto com você, esse texto. Os Jogos Olímpicos são um evento mundial esportivo em que participam diversos países. Acontecem de 4 em 4 anos e em cada edição, os atletas do mundo todo participam dos jogos que são disputados no país sede. Desta vez, o Japão é o país sede. A ideia do evento foi inspirada na Grécia Antiga, há milhares de anos. Lá eram realizados festivais com jogos esportivos. Muitas das modalidades esportivas da antiga Grécia eram bastante parecidas com as atuais. Outras, por sua vez, eram bem diferentes. Entre as parecidas, havia as corridas a pé, lançamento de discos e dardos e modalidades de luta. Entre os esportes que diferem dos atuais, havia a corrida com armadura de combate e as corridas com carros de combate de tração animal, parecidos com carroças. Em 6 de abril de 1896, então foram inaugurados os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. A primeira Olimpíada da Era Moderna foi disputada entre 6 e 15 de abril de 1896, com delegações de 14 países que somavam 241 atletas. Eles competiram em 9 modalidades: no atletismo, ciclismo, esgrima, ginástica, halterofilismo, luta, natação, tênis e tiro. Os Jogos Olímpicos contavam com códigos e condutas baseados no respeito, na cooperação e na disputa limpa. Em 2021, os Jogos Olímpicos serão no Estádio Olímpico de Tóquio, ou seja, já foram, né? No Japão, e acontecerão de 23 de julho a 8 de agosto. O país já anunciou que será rígido no cumprimento do Código de Conduta para atletas e nas medidas de segurança contra o Covid-19. Vão participar dos Jogos cerca de 11 mil atletas, espalhados por 204 países, que serão divididos em 46 modalidades esportivas. Olha essa imagem aqui ao lado. Vocês já viram essa imagem? Vocês sabem o que é? A principal representação dos Jogos Olímpicos é a bandeira com os anéis olímpicos, os 5 aros interligados que compõem o estandarte, possuem cores diferentes, cada uma representando um continente. Então, olha aqui, nós temos 5 aros, né? 5 argolas, e cada um de uma cor diferente, e cada cor representa um continente. Aqui no caso, o primeiro é azul, tá? Que representa a Europa. Depois temos o amarelo, que representa a Ásia.
o preto, que representa a África, o verde, que representa a Oceania, e o vermelho, que representa as Américas. Agora, nessa primeira atividade, você vai pintar os anéis olímpicos com as cores de cada continente, seguindo a sequência correta. Se a impressão das suas atividades não for impressas colorido, para você ver as cores aqui certinho, né? Abra a atividade no WhatsApp para ver as cores ou procure no Google Arcos Olímpicos. Aqui tem a fonte, então você pode procurar nessa fonte aqui as cores e você vai pintar cada arco seguindo a sequência, né, igual a esse aqui, ok? Qualquer coisa tem aqui também, tá na sequência certinho, viu, gente? Você aprendeu que os anéis olímpicos representam 5 continentes, mas você sabe o que são continentes? Vamos aprender? Vamos começar entendendo o que é um país. País é um território com uma comunidade e história própria, um governo, moeda e reconhecimento internacional. O Brasil é um país. O Brasil é um país que fica no continente da América. Olha só, aqui nós temos a América do Sul, né? Então, o nosso país aqui, grandão, gigante, aqui, ó, fica na América do Sul, que faz parte do continente americano. Continentes são extensas massas de terra cercadas por oceanos e que abrigam diversos países. Os continentes são a África, a América, que é constituída da América do Norte, América do Sul e América Central. No caso, o Brasil fica na América do Sul. Ásia, Europa e Oceania. A Antártica também é considerado um continente, mas não tem países. Olha eles aqui de novo, ó, os arcos, né? Lembra deles? Então, a Europa é o azul, a Ásia, amarelo, África, preto, Oceania, verde e as Américas, vermelho. E como nós temos também a Antártica, mas ela não está aqui, né? Nós vamos pintá-la, né? Lembrar dela como a cor cinza. Agora, olhe atentamente o mapa. Pinte os 5 continentes com as mesmas cores dos anéis olímpicos. E a Antártica de cinza. Lembra que eu falei agora? Né, que nós vamos lembrar da Antártica de cinza, ok? Então, aqui nós temos todos os continentes do nosso planeta, tá? Então, vocês vão olhar certinho as cores aqui, vão localizar os continentes e pintar de acordo com as cores dos anéis olímpicos. E a Antártica de cinza. Você conhece os esportes de marca? Sabe como são esses esportes? São esportes nas quais os desempenhos dos atletas têm o objetivo de atingir marcas de tempo, metros ou peso. Exemplo, atletismo, que são corridas, saltos, arremesso de martelo. Tem também natação e ciclismo. Nas corridas, as pessoas que chegam mais rápido ganham medalhas. Por exemplo, medalha de ouro para o primeiro lugar, medalha de prata para o segundo lugar e medalha de bronze para o terceiro lugar. Olha aqui a representação dos atletas, ó, primeiro, segundo e terceiro lugar. O triatlo é um esporte que reúne 3 modalidades esportivas. Dica para você: nadar, pedalar e correr. Lembre-se dessas palavras. Agora, complete os nomes de cada esporte que fazem parte do triatlo, usando somente as vogais. Então, olha aqui, lembra que eu falei nadar, pedalar e correr? Então, qual é o primeiro esporte aqui, ó? Nós vamos completar usando apenas vogais, tá? Que os consoantes já estão aqui. Então, nadar, qual é a competição? Pedalar, como chama a competição? E correr, como chama a competição?
Então, vamos completar aqui, ok? Pensa bem e faz direitinho, hein? Circule as figuras que iniciam com a mesma sílaba da palavra canoagem. Lembre-se, sílaba inicial. Olha aqui, ó. Qual é a sílaba inicial da palavra canoagem? Lembra que nós separamos as sílabas? Canoagem. Então, qual é a primeira sílaba? Então, vamos lá. Olhe direitinho todas as figuras e circule apenas as que começam com a primeira sílaba da palavra canoagem. Os números ordinais. Você sabia que lemos e escrevemos os números ordinais assim? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, e aí vai. Os números ordinais são tipos de numerais utilizados para indicar uma ordem ou hierarquia numa dada sequência, ou seja, eles indicam a posição ou lugar que algo ou alguém ocupa numa série ou conjunto. São muito utilizados em competições esportivas. Lembra que nós vimos? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, como nas Olimpíadas, para indicar andares de edifícios. Ah, eu moro aonde? No primeiro andar, no segundo andar. Tópicos de uma lista, as partes de algo, artigos de lei, decretos, capítulos de uma obra, indicação de séculos, dentre outros. Marque a posição de cada criança usando os números ordinais. Olha aqui, tá facinho, hein? A primeira aqui, ó, já tá marcadinho. É só continuar a dar a sequência. Aqui na atividade 6. Numere os atletas pela ordem de chegada. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. E pinte o primeiro colocado de vermelho e o nono colocado de azul. Então, nós vamos ter que numerar cada um desses competidores, tá? E o primeiro vocês vão pintar de vermelho e o nono de azul. Resolva essas questões de matemática. Tiro com arco. Olha só, vamos completar? Aqui eu tenho 4 flechas. Olha, 4. Quantas flechas mais eu preciso para completar 8? Para eu chegar no 8. Então, desenhe as flechas aqui que estão faltando e coloque o número correspondente aqui. Aqui a mesma coisa. Eu tenho uma flecha, mas eu quero 4. Então, quantas faltam para eu chegar no 4? Coloque, pinta aqui, desenha, né, as flechas aqui e coloque o número aqui. E assim em todos os quadradinhos, ok? Conte as bolas de cada tipo e marque as respostas no quadro. Olha só, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de bolas. E elas estão todas misturadas aqui, ó. Então, o que que vocês vão fazer? Vou pegar essa primeira aqui. Quantas dessas bolas eu tenho aqui? Vou contar e colocar o número aqui embaixo, ok? Dessas bolas aqui, desse tipo de bola, quantas eu tenho aqui? Nesse quadro. Vou contar e colocar o número aqui. Isso com todos os tipos de bola. Presta bem atenção, conta direitinho. Observe os instantes finais de uma competição de ciclismo. Depois, complete a tabela com os nomes dos 3 primeiros colocados. Então, veja só, aqui está acabando, né? É o final da prova de ciclismo, ó, todos correndo de bicicleta. E tem os nomes dos participantes aqui, ó. Então, vocês vão ver quem está em primeiro, está chegando em primeiro, quem está chegando em segundo e quem está chegando em terceiro. Coloca os nomes certinho aqui, presta muita atenção para não errar, ok? Aqui nós temos a atividade do projeto de leitura, que eu vou ler para vocês.
No texto acima, aprendemos um pouco sobre as Olimpíadas, mas você conhece a história da origem dos Jogos Olímpicos? Vamos conhecer? Origem dos Jogos Olímpicos. Foram os gregos que criaram os Jogos Olímpicos, por volta de 2500 AC, ou antes de Cristo. De acordo com a mitologia grega, o herói Hércules criou as Olimpíadas para homenagear o pai dele, Zeus, o deus do Olimpo. Contudo, os primeiros registros históricos das Olimpíadas são de 776 a.C., quando os atletas vencedores começaram a ter seus nomes registrados. Nessa época, os reis de Lia, de Esparta e de Pisa aliaram-se para que, durante os Jogos, houvesse trégua sagrada em toda a Grécia, ou seja, não houvesse lutas, guerras, né? A aliança foi realizada no Templo de Hera, localizado no Santuário de Olímpia. Essa é a origem do termo Olimpíadas. E você, sabe o significado de mitologia grega? A mitologia grega são um conjunto de lendas e ou narrativas fantásticas sobre os deuses gregos. Na Grécia Antiga, os gregos eram politeístas, ou seja, né, acreditavam em vários deuses que tinham poderes sobre a natureza. Os deuses gregos eram seres imortais que habitavam o Monte Olimpo e tinham poderes sobrenaturais. Os principais deuses gregos, olha aqui o nome deles, gente. Zeus, Poseidon, Hades, Hestia, Hera, Ares, Atenas, Apolo, Afrodite, Hermes, entre outros. E aqui está a fonte para vocês consultarem, ok? Agora, as professoras do projeto de leitura querem saber: a criança já conhecia a origem das Olimpíadas? Vocês já sabiam dessa origem das Olimpíadas? Se sim, marca aqui o xizinho, se não, marca aqui. A criança já ouviu falar em mitologia? Sim ou não? Quais são os deuses apresentados no texto? Nós lemos vários nomes de deuses aí, né, da mitologia grega, então escrevam aqui, tá? É só copiar do texto e escrever aqui. Localiza lá no texto e escreve aqui bem bonitinho, bem caprichado. Vamos fazer uma pesquisa? Escolha um deus grego e pesquise na internet, livros ou pergunte para um adulto a história desse deus grego. Depois, grave um vídeo ou áudio realizando a leitura da lenda do deus grego escolhido e envie para a professora. Okay? Então, vocês vão escolher um desses deuses gregos e ler a lenda dele, tá? Lembrando, gente, que isso são histórias, tá? São lendas, né? A mesma coisa de historinhas que a gente lê nos livrinhos, tudo, mas faz parte da mitologia grega, da história da Grécia, ok? Então, a criança conseguiu realizar a pesquisa? Sim ou não? A criança conseguiu ler o texto proposto na atividade? Sim ou não? Ela conseguiu ler sozinha ou ela precisou de ajuda, né? Se ela não conseguiu ler sozinha, vocês marquem um X aqui. Não. Aqui agora a atividade de educação física. Considerado o maior evento esportivo do planeta, os Jogos Olímpicos têm como objetivo estimular a competição sadia entre os povos dos 5 continentes, como já dizia o Barão de Coubertin, Pierre de Coubertin, considerado o fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. O importante não é vencer, mas competir, e com dignidade. Você sabia que as modalidades em que o Brasil tem mais conquistas de medalhas são o vôlei, de quadro e praia, e o judô? E que as mulheres foram proibidas de disputar os Jogos Olímpicos por muito tempo? Que os esportes como skate e surf irão fazer parte dos Jogos Olímpicos pela primeira vez em Tóquio de 2021? Fizeram parte, né? Tivemos até uma medalha de prata aí. Em Tóquio, será a primeira vez que haverá participação de uma quantidade parecida de mulheres e homens?
Olha que interessante, né, gente? Quantos dados novos aí. Entre as modalidades mais antigas dos Jogos Olímpicos está o atletismo, que consiste em um conjunto de provas que envolve os movimentos de corrida, lançamentos e saltos. Vamos praticar? Salto em distância. Com giz, fita ou qualquer outro objeto que você tiver em casa, determine uma distância mínima a ser saltada. Conforme você for conseguindo saltar, sem pisar no meio das marcas, aumente a distância entre os objetos. Você pode brincar quantas vezes quiser. Depois anote aqui qual a maior distância que você conseguiu saltar. Dica: você pode medir essa distância utilizando seus passos. Arremesso de martelo. Separe em sua casa uma sacola plástica, barbante e um jornal ou tecidos. Encha a sacola plástica com papéis, tecidos ou qualquer outra coisa que possa ser arremessada e seja um pouco pesada. Feche bem a sacola e amarre com barbante para começar a brincadeira. Faça uma marcação onde você irá fazer o lançamento. Pode usar giz, fita, bambolê, objetos e etc. Lance o objeto o mais longe possível. Aí você vai anotar também qual foi a maior distância que você conseguiu lançar. Você pode medir essa distância utilizando seus passos. Corrida dos 100 metros. Determine o ponto inicial e final da corrida. Se você tiver com quem brincar, vocês poderão ver quem chega primeiro ao final. Se você não tiver outros participantes, peça ajuda de um adulto para marcar quanto tempo você demora para chegar ao final. Qual foi o menor tempo em que você conseguiu correr? Coloque aqui, ok? Anote aqui do lado. Agora, atividade de arte. Olá, pessoal! Esperamos que estejam bem e se cuidando. Esse ano, algumas modalidades vieram entrar nas Olimpíadas, e em uma delas, o Brasil se destacou conquistando uma medalha de prata com uma garotinha de apenas 13 anos de idade. Vocês sabem de qual modalidade estamos falando? Isso mesmo, do skate. Júlia Raíssa Mendes Leal, nascida em 4 de janeiro de 2008, é uma skatista brasileira que ganhou a medalha de prata no skate feminino de rua nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. Padinha, apelido carinhoso que a skatista recebeu, foi a atleta mais jovem brasileira da história a receber uma medalha olímpica. Skate, também denominado no Brasil por skatismo ou skate, é um esporte que consiste em deslizar sobre o solo e obstáculos, equilibrando-se numa prancha dotada de 4 pequenas rodas e 2 eixos, chamados truques. Você já andou de skate? Conhece alguém que anda ou tem um? Gostaria de ter um também? Agora que já sabemos um pouco da história do skate e temos uma ilustre representante do esporte aqui no nosso país, faça um desenho ou até mesmo faça um pequeno skate usando materiais recicláveis e envie uma foto para a gente. Bom trabalho e continue se cuidando. Ah, e lembre-se que praticar esporte, seja ele qual for, é muito importante para termos uma vida saudável. Aqui temos as fontes também para vocês consultarem, ok? E aqui, no final, nós colocamos um jogo para vocês, o jogo da velha, tá? Então, vocês vão recortar essas figuras, ó, 5 bolas de cada tipo, tá? E convidar um amigo e jogar. Recorte aqui o tabuleiro, né? E recorte as bolinhas, cada quadradinho uma bolinha, ok? Para vocês poderem jogar juntos, compartilhar com os amigos, certo? Então, esse, pessoal, foi o nosso compartilhamento, né, nesse vídeo do bloco 11. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora da sua turma, com os professores especialistas também, para solucionar qualquer dúvida que vocês tenham, tá? E façam com muita calma, tá? Usem bastante a criatividade, ok? E que vocês consigam
realizar todos os blocos de uma maneira bem legal, bem criativa e bem divertida. Tá? Um grande beijo a todos e fiquem com Deus.